e seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Nova aliança. Eu não estava lá, mas posso imaginar a dor que ele sentiu, o quanto ele sofreu quando o carrasco bateu em seu corpo e o sangue o cobriu. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi humilhado. Em seu rosto bateram sem dó, mas a dor foi ainda maior quando as mãos e pés foram pregados. No momento em que o sangue escorreu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Esse sangue comprou minha vida e a esperança perdida eu pude encontrar. Esse sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião ver a porta entrar. Mesmo assim um soldado cruel, uma lança ao seu lado furou. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi humilhado.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema será Jeová Tissidekunu, que quer dizer o Senhor, justiça nossa. Ouvintes amados, quando falamos que Deus é a nossa justiça, pensamos em Deus nos dando causas perdidas nas nossas mãos, agindo como advogado em direitos trabalhistas e assim por diante. Mas neste caso, aqui, se trata de sermos justificados perante Deus. Deus olha o mundo, seus habitantes, o homem, da seguinte forma. Aos Romanos, capítulo 3, versículo 10 até o 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo. A palavra mundo aqui significa que Deus amou as pessoas, embora elas nesta condição miserável. São João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sobre o homem está sentenciado um castigo. E esse castigo é a morte. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Esta é a sentença. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o homem, ele era inimigo de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais, sendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Deus nos deu Jesus, o sacrifício perfeito, para nos reconciliar com Ele. Porque se nós éramos inimigos de Deus, e hoje nós somos amigos de Deus, alguém foi o responsável por esta reconciliação. Segunda carta aos Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então nós vamos para Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido, aflito e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então vejam bem, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Então, ele foi a oferta que nos representou lá no Calvário, na cruz. Então, através daquele sacrifício, nós fomos reconciliados com Deus. Nós, vejam bem, nós que aceitamos aquele sacrifício, nós que tomamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal das nossas almas. Está escrito em São João, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito maravilhoso, porque o amor de Deus produziu a graça, e é pela graça que nós somos salvos. Aos Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Sim, está escrito na carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piamente. Aleluia! Glória a Deus!
Mas vejam bem, fala-se muito em perdão dos pecados. Deus nos perdoa. Está escrito em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas Deus não só nos perdoa, Deus nos justifica. Aos Romanos, capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é, então, ser justificado? É como se nunca tivéssemos pecado. Sim, está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que perdoo as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Miqueias capítulo 7, versículo 19. E tornar-se-á apiedar-se de nós e subjugará os nossos pecados e os lançará nas profundezas do mar. Isto quer dizer justificado. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não existe registro do nosso passado. Então, como que o diabo iria nos acusar, que ele é o nosso acusador, de uma coisa que ele lembra? Você também lembra, você se lamenta, mas Deus não se lembra. E por causa do quê? Por causa da justiça que vem de Deus. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, Jesus Cristo é a nossa justiça. Aos Romanos, capítulo 8, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós fomos comprados. Sim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus queridos ouvintes, irmãos amados, preciosos, a coisa é muito simples. É muito simples ser
justificado por Deus. É só atender o convite abençoado, maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ouvintes, há muitas pessoas que fumam, que bebem, se embriagam, usam drogas, prostituem, mentem, roubam, faz tudo que está ao alcance dele para prejudicar alguém. Mas tem pessoas que fazem a mesma coisa, mas elas não querem fazer. Elas não querem carregar esse fardo pesado de Satanás. Mas elas não têm para onde ir. Não têm a quem recorrer. Então, para você que está cansado, que está oprimido, que está triste, que gostaria de virar a página da sua vida, mudar o rumo da tua história, eu apresento ao homem do Calvário, ao homem das mãos marcadas por cravos, ao homem dos pés marcados por cravos, é o Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Você vai lançar esse fardo pesado de Satanás aos pés de Jesus. Toda a sua ansiedade aos pés de Jesus, porque Ele vai cuidar de você, como Ele tem cuidado de mim. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, deixa o seu orgulho de lado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O fardo de Satanás é pesado, mas o fardo de Jesus Cristo é leve, é prazeroso, dá prazer, alegria, dá saúde, dá uma vida próspera, abençoada, livre da escravidão do pecado, porque Ele é a nossa justiça. Nós vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me apresento a Ti, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos para levar a palavra da reconciliação. Meu Deus, eu sei que há muitas pessoas desejando se livrar do jugo de Satanás, do pecado, estão enclausurados em doenças, vícios e até mesmo escravos de comprimidos para dormir, comprimido para alegrar, escravo de Satanás. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que as cadeias sejam quebradas, as algemas destruídas, e que este povo venha a se levantar em nome do Senhor Jesus e buscar guarida, refúgio debaixo de tuas asas, em nome de Jesus Cristo. Amém.
de mim. Às vezes alguém me pergunta quem me faz feliz assim. Abro um sorriso nos lábios, um brilho nos olhos, digo assim: Deus cuida de mim. Quando estou sozinho, Ele cuida de mim. Quando estou doente, Ele cuida de mim. Não me falta nada, Ele cuida de mim. E se me faltar, Ele provê pra mim.